terminando o Luto e Melancolia, vai começar a discutir a Julian Kristeva. O texto da Julian Kristeva é o Sol Negro. Tem uma edição em português, está circulando aqui entre a gente. E tem muitas intuições interessantes esse Sol Negro, mas o que é mais importante para nós, né, é perceber uma certa melancolia como reflexo de um sentimento misógino, né? Que eu não acho que seja, que eu acho que faz parte do Brasil, né? Mas que não faz parte do modo pelo qual a extrema-direita assume uma brasileira, né? Assume uma característica específica, né? Eu acho que a extrema-direita brasileira, por exemplo, se aproveita de uma certa melancolia misógina que, no fim das contas, nos é meio antiga, né? Não só a história do Brasil, né? A história da humanidade, mas a história do Brasil é profundamente marcada por uma intensa misoginia, né? Não precisam de mim para saber disso. Da mesma maneira que também é marcada por um profundo racismo, né? E tentativas de romantizar esse racismo e de romantizar essa misoginia, né? Isso você sabe melhor do que eu. O que nós vamos tentar fazer aqui, e o texto da Julian Kristeva vai nessa direção, é então pensar a função melancólica em ódios que são ódios mais tradicionais. E no caso do texto da Julian Kristeva, é um momento que nós vamos dedicar, então, às características que ela percebe, né, como específicas da melancolia, mas principalmente essa melancolia que se dá em função da feminilidade. A Alana fez um comentário aqui. E parece que você está reduzindo a liberdade feminina e todas as conquistas do feminino ao homossexualismo, como se aquela dependesse disto. Eu não. Longe de mim. Acho que a extrema-direita está fazendo isso. É uma maneira de reduzir o feminino. E é uma maneira de... Há uma misoginia nisso, concordo. Mas eu não acho que as conquistas do feminino decorram do homossexualismo, da homossexualidade, do pensamento gay ou do pensamento trans, nada disso. Eu acho que as conquistas do feminino derivam do feminino, né? E basta olhar um pouco a história dos movimentos sociais, dos movimentos políticos femininos para saber disso, né? Sufragismo, a questão sobre a maternidade, a luta contra o sexismo, agora a luta contra a violência sexual. Então, eu não estou analisando as conquistas femininas, né, e a historicidade delas, né? Porque não tem a menor dúvida de que os méritos políticos são todos relacionados às mulheres, às pensadoras mulheres, e o esforço delas com relação a isso. Muito embora me falte alguma erudição nesse assunto, o pouco que eu tenho, eu consigo perceber que os movimentos femininos também acho. Eu acho que o governo quer fazer isso, quer destruir tudo isso, quer destruir as conquistas femininas, as conquistas dos grupos LGBT, querem destruir as conquistas dos grupos raciais, as questões relacionadas à classe. Concordo também inteiramente com isso. O que eu tento produzir como uma forma explicativa para o Brasil contemporâneo, e nesse sentido marca talvez a gravidade desse fenômeno da extrema-direita brasileira, é que, primeiro, parece que a extrema-direita é maior do que o governo. Isso não é uma notícia boa, né?
Se eu tiver certo, isso é uma notícia péssima. Ou seja, o governo ele é sintoma de uma extrema-direita que se organizava, e o governo me parece que vai desaparecer, e a extrema-direita permanecer. O governo vai desaparecer, tomara, né? Mas a extrema-direita parece que fica, né? E, e parece que essa extrema-direita tem uma forma de pensar, tem uma forma de agir. E nessa forma de agir, como você diz, ela tem um ódio aos minoritários, mas me parece que ela instrumentaliza esse ódio julgando que o minoritarismo não é ruim nele mesmo, não é perigoso nele mesmo. O minoritarismo ele é instrumentalizado a partir do momento em que existe uma certa precedência LGBT sobre os minoritarismos. Esse é um pouco o meu argumento. Então, não estou dizendo que é assim. Eu estou dizendo que é o modo pelo qual eu julgo que a extrema-direita nacional se move. Percebe? E esse modo e aí eu concordo de que esse modo de se mover é racista, é misógino, é homofóbico. Percebe? E aí, esse modo de se mover não parece haver desigualdade entre homofobia, misoginia e racismo. Mas o que me parece é que em produzir, a partir dessa melancolia, uma narrativa paranoica sobre os perigos que o mundo oferece, essa extrema-direita brasileira caracteriza os homossexuais, os grupos LGBT, como o principal perigo. E por que isso? É alguma coisa que eu começo a desenvolver. Digamos que o nosso fantasma tradicional é o comunismo, né? Mas eu acho que mesmo o comunismo ele ficou subalternizado nessa virada atual. Eu, por exemplo, acho que sim, né, a extrema-direita ela se vale de um discurso anticomunista, mas eu acho que a direita, de maneira geral, se vale de um discurso anticomunista, né, e nesse sentido eu acho que é preciso distinguir extrema-direita de direita no Brasil, e a maneira como eu julgo que é boa de distinguir a extrema-direita da direita é de que a extrema-direita ela tem um discurso monista, né, ela tem uma causa, que é a causa de todos os males. E enquanto que a direita não, a direita tem muitas causas e muitos males. E eu acho que o anticomunismo no Brasil não é específico da criação de uma extrema-direita. O anticomunismo no Brasil ele não é tão antigo quanto o racismo, não é tão antigo quanto a misoginia, mas ele é tão antigo, mas ele é bastante antigo, né? Ou seja, a esfera pública brasileira ela já é feita por um anticomunismo muito forte. E parece que o que é característico dessa nova esfera pública brasileira, que passa a contar com uma força de extrema-direita, é a tentativa de organizar todo minoritarismo, como você bem salientou, a partir desse sentimento de LGBT-fobia, ou homofobia no sentido amplo, como vocês quiserem chamar. Então, nesse sentido, mesmo os comunistas se tornam piores quando mobilizados por uma forma de pensar que decorre da maneira de viver dos gays. Percebem? E vocês percebem muito isso no sentimento anti-intelectual. Como é que se caracteriza os intelectuais mais influentes, intelectuais críticos mais influentes dos últimos anos, né? Principalmente da figura do Foucault, né? Talvez o Foucault seja o principal espantalho da extrema-direita brasileira, né? Ou simpáticos ao modo de pensar que deriva de uma vida LGBT,
ou inserido nessa vida, né? Vivendo essa vida. Né? Então é como se os intelectuais homossexuais, mas também uma disponibilidade intelectual, por assim dizer, do modo de vida homossexual, digamos assim, criasse uma amálgama para uma forma de pensar que influenciasse os outros minoritarismos e jogasse os minoritarismos contra aquilo que, melancolicamente, os homossexuais teriam mais ódio, que seria o, 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 a heterossexualidade, como se diz, né, o cisgênero, né? A, a heterossexualidade normativa. Né? Percebe? É como se o embate, é como se... Isso não é verdadeiro do ponto de vista histórico, mais uma vez, pelo amor de Deus. Mas é como se houvesse uma instrumentalidade dos grupos raciais, dos grupos femininos, dos grupos indígenas, para derrubar a heteronormatividade, percebe? E heteronormatividade, travou para vocês? Estão ouvindo, não? Ou foi só para sua Estou Lavínia? ouvindo sim. Estou ouvindo sim. E a heteronormatividade, ela quem tem medo da heteronormatividade? Todo mundo, né? Todos os grupos de direito têm não. Quem tem medo que a heteronormatividade desapareça? Todo mundo, todos os grupos de direito. Mas quem tem na perda da heteronormatividade o seu maior medo, né? Para mim, é a extrema-direita contemporânea, essa extrema-direita que se inaugura na última década. Percebe? Porque, no fim das contas, a direita tem vínculo com o capital, muito embora seja bastante heteronormativo, se não for, os burgueses não parecem se incomodar muito com isso, né? Um pouco a figura do governador do Sul, que saiu do armário recentemente. A direita não pareceu se incomodar muito com isso, mas a extrema-direita se incomodou, percebe? Então, nesse sentido que eu acho que a extrema-direita, justamente pelo seu extremismo, redescreve a periculosidade, digamos assim, do minoritarismo. E que é alguma coisa que, no âmbito europeu, se fazia, né, pela figura do judeu, que no contexto do século XX tinha muitas características do LGBT, né, do homossexual. Eu não vou explorar isso mais hoje, senão a gente vai fugir muito do nosso assunto. Mas, ao mesmo tempo, o estrangeiro, né? Então, no fim das contas, nós, por razões históricas, a extrema-direita não consegue produzir o mal de todos os males utilizando o judeu, utilizando o estrangeiro. Nós não parecemos, apesar de termos um forte antissemitismo e alguma xenofobia, o antissemitismo e a xenofobia não parecem ser nossas características principais. Né? Parece alguma coisa até menor do que a misoginia, menor do que o racismo contra o negro, né? Mas para a extrema-direita parece que a questão LGBT e a autonomia intelectual LGBT está diretamente ligada à perversão sexual LGBT, nessa explicação da extrema-direita, parece funcionar como explicação monista, percebe? Como fonte da paranoia. Esse é o ponto. Porque a extrema-direita depende de uma paranoia, né, de uma melancolia que se torna paranoica, e a paranoia, para ela ser eficiente na esfera pública, todas as causas têm que derivar de uma mesma causa, sabe? É preciso haver um grupo de pessoas que não se conhece, que nós não conhecemos,
que se juntam e deambulam entre elas e conspiram e que estão mandando em tudo por trás dos panos, percebe? O modo como a paranoia, que é uma característica do extremismo, se desenha, né? Tem sentido para vocês? Algum sentido? Mas eu vou adorar conversar sobre isso com vocês de novo, porque, como vocês viram, é um pouco a parte prática do nosso curso, né? Tem sido estudar melancolia. Não estou estudando melancolia só pela melancolia, né? Estou estudando melancolia porque melancolia me parece explicar bem a política e uma certa dinâmica da política e ajuda a explicar, parece que a nossa política contemporânea, de uma maneira que outras coisas não são capazes de explicar. Então, se vocês quiserem voltar para isso, eu vou gostar muito de conversar. Vamos seguir com o nosso luto e melancolia. Nós vimos a diferença entre o luto e a melancolia, digamos assim, uma diferença geral. Para o Freud, a grande diferença entre o luto e a melancolia é a temporalidade, né, de que o luto se resolve, a melancolia não se resolve. E a outra característica, que também é forte, que diferencia a melancolia do luto, é que o luto não afeta a autoestima de maneira perene, enquanto que a melancolia sim, né? Então, tanto numa quanto na outra, existe a perda do objeto, existe o desamparo diante da perda do objeto, existe uma reatividade diante da perda do objeto. Essa reatividade gera abatimento, sensação de interesse pelo mundo exterior, perda da capacidade de amar. Estou lendo aqui, né? Inibição de toda atividade e diminuição da autoestima. E no caso da melancolia, uma diminuição da autoestima constante, né? E é interessante perceber que essa diminuição da autoestima na melancolia, isso nós vimos na introdução ao narcisismo, só como alguma coisa que nós podemos revisitar, é que existe digamos assim, um equilíbrio na diminuição da autoestima. Porque a diminuição da autoestima gera também uma percepção negativa do mundo, né? Então, o mundo é sempre pior do que o eu. Então, mesmo que o eu se veja de maneira muito pejorativa, muito pesada, o mundo é sempre pior do que o eu, percebe? Então, de certa maneira, mesmo que o narcisismo ele defenda o eu, justamente porque, desculpa, refazendo a frase, justamente porque o narcisismo protege o eu, conforme o narcisismo vai esvaziando o mundo, o narcisismo mantém o eu superior ao mundo, mesmo que o eu tenha uma percepção muito negativa de si próprio. Tá bem? A Luana fez mais um comentário sobre a discussão anterior. Deixa eu ver. Penso que o que os distingue é que são capazes, e até onde são capazes de ir contra o que nomeiam como inimigos, e não quem são esses inimigos. Eu acho que não, eu concordo em parte, né? Eu acho que quem são esses inimigos não importa. Mas importa quem é o inimigo entre os inimigos, que é o inimigo que torna aqueles que não são tão inimigos assim perigosos enquanto inimigos. Percebe? Então, por isso que eu acho que é uma característica do extremismo, uma explicação monista do mundo, né? Uma explicação singular, a partir da qual a pluralidade tem o seu sentido decorrente do singular, né? Então é preciso haver o inimigo para que o múltiplo seja inimigo. Esse é o ponto.
E aí, quem é o inimigo? Né? O inimigo não é nem aquele contra quem se tem uma percepção mais pejorativa. No fim das contas, o inimigo é até aquele de quem se tem uma percepção positiva, porque existe uma dialética entre amigo e inimigo, né? Então, para alguma coisa ser inimigo, ela tem que ser meio que respeitada enquanto inimigo, né? Tem que ter uma certa admiração enquanto inimigo. E é justamente essa caracterização positiva que torna o inimigo tão perigoso enquanto inimigo, e necessário de ser ou controlado, ou aniquilado, alguma coisa do gênero. Então, eu acho, por exemplo, que a extrema-direita brasileira tem uma percepção mais positiva dos intelectuais homossexuais, digamos assim, e nesse sentido, todos os intelectuais que não são heteronormativos são gays, né? Sendo ou não sendo gays, e do que, por exemplo, com relação às mulheres, ou com relação aos negros, né? Percebe? Porque, no fim das contas, esse é o inimigo. O inimigo é aquele que dá sentido à minha existência. Percebe? Por que existe uma extrema-direita? Que é preciso existir alguém capaz de salvar o mundo daquele que vai perverter o mundo. Então, no fim das contas, o inimigo não pode ser muito mequetrefe, né, nesse delírio de extrema-direita. E uma vez que a misoginia, o racismo e o comunismo são forças tão perenes na sociedade brasileira, a lida pejorativa com ela já é muito, muito forte, né? E né, não se respeita a extrema-direita, mesmo a direita, né, no certo sentido, não respeita as mulheres, não respeita os feministas, não respeita os grupos raciais, não respeita ninguém, né? De alguma maneira, eu julgo que ela respeita os homossexuais. Por quê? Porque, não porque eles sejam melhores do que as mulheres no sentido real, histórico, né? Mas porque se delira uma suposta superioridade macabra, né? Uma superioridade que instrumentaliza os outros grupos, né? Então é como se em todo grupo feminista, nesse delírio persecutório, houvesse uma feminista gay que incitasse as mulheres contra os homens, percebe? E daí por diante. Também com relação aos comunistas, no que diz respeito também aos negros, né? E que é um aprofundamento, me parece, desses sentimentos negativos que nós já conhecemos. Percebe? Porque, no fim das contas, em se tendo um inimigo à altura, os outros grupos minoritários são tratados de maneira ainda mais pejorativa. Percebem? Mas vamos avançar aqui e no encontro que vem a gente pode começar de novo discutindo um pouco mais sobre isso. Eu vou gostar muito. Então vamos lá. Página 173. Ele pergunta: em que consiste o trabalho realizado pelo luto? Não me parece descabido expor esse trabalho desta forma seguinte. Ponto. O exame da realidade mostrou que o objeto amado não existe mais. Então exige que toda a libido seja retirada de suas conexões com esse objeto. Isso desperta uma compreensível posição. Observa-se geralmente que o ser humano não gosta de abandonar uma posição libidinal, mesmo quando um substituto já o anuncia. O exemplo que o Rafael deu, né? No grupo de gamers. Eles percebem que o objeto morreu. Que objeto que morreu? O mundo no qual eles eram os melhores, né? Eles eram os que tinham mais atenção. Se eles fizessem o luto, eles iam ficar tristes e iam jogar a bola para frente, né? Morreu, morreu, agora o mundo é outro, né? Mas eles não fazem o luto, né? Se a maneira como o Rafael descreveu é apurada, eles permanecem melancólicos, ou seja, eu perdi, mas não devia ter perdido. Morreu, mas não devia ter morrido. Morreu, mas não morreu. Percebe? Ou seja, há um investimento constante naquilo que se tem razão para crer
que não faz mais sentido. No que diz respeito à masculinidade, justamente é a precedência heteronormativa sobre o mundo, né? Então, eu diria que a heteronormatividade ela tem razão para achar que a sua precedência sobre o mundo está morrendo, né? E, e essa razão para achar a torna melancólica. Não faz com que ela não faz com que ela dê o objeto como morto e elabore essa perda, né? Tá fazendo sentido para vocês? Arthur, cujo rostinho eu vejo. Tá. Essa oposição pode ser tão intensa que se produz um afastamento da realidade, um apego ao objeto mediante uma psicose de desejo alucinatório. O normal é que vença o respeito à realidade. Percebe? A dor de perder o objeto gera um afastamento com relação à realidade. Isso é interessante, né? De forma geral, os, as ideologias políticas, né? Elas soam, né? Delirantes, né? Porque, no fim das contas, ninguém se organiza politicamente, ou quase ninguém se organiza politicamente, em função de um sentimento positivo, né? E, de regra, a política ela se dá contra alguma coisa, né? Então, nesse sentido, esse sentimento negativo ele se protege como? Recusando uma parte da realidade. Faz sentido para vocês? É curioso que esse doloroso desprazer nos pareça natural, mas o fato é que, após a consumação do trabalho do luto, o eu fica novamente livre e desimpedido. Esse é um elemento constante do texto do Freud. Freud manifesta que é curioso que nós lidemos com naturalidade com o luto, uma vez que o luto é muito desprazeroso, o luto é muito sofrível, né? Mas, de alguma maneira, nós estamos tão habituados ao luto que nós não problematizamos mais o luto. O luto, né, é uma coisa que nós lidamos, né? Então, quando alguém começa a sofrer de luto, nós não nos assustamos, nem julgamos que a pessoa está doente, né? A gente sabe que aquilo vai passar. E também com relação a nós mesmos, né? Quando nós estamos em luto, e luto não é só perder uma pessoa, né? Lembram disso. Luto é perder um objeto, é perder uma ideia, né? É alguma coisa com relação à qual o narcisismo se investiu, né? É perder alguma coisa que tem com relação à qual nós nos identificamos, percebe? E ele manifesta isso. É curioso, porque no fim das contas é tanta dor que era o caso de nós queremos não sentir luto, né? E eu não sei se tem alguma estratégia terapêutica ou medicamentosa em que a pessoa tenta escapar ao luto, né? Vocês conhecem alguém que tenta escapar ao luto? A única maneira que eu conheço em que se escapa o luto é esse fenômeno que nós estamos estudando nos últimos 3 meses, 2 meses, que é a melancolia. A melancolia é uma tentativa de escapar ao luto. E que pode ter consequências positivas, pode ter consequências negativas. No âmbito da política, que é o que nós nos interessamos mais, acaba que as consequências negativas são as mais são as preponderantes. Aí ele diz na página 174. Apliquemos agora a melancolia o que verificamos sobre o luto. Numa série de casos, é evidente que também ela pode ser reação à perda de um objeto amado. Em outras ocasiões, nota-se que a perda é de natureza mais ideal. O objeto não morreu verdadeiramente. Foi perdido, né? Como um objeto amoroso. Em outros casos, ainda, achamos que é preciso manter a hipótese de tal perda. Mas não podemos discernir claramente o que se perdeu. E é lícito supor que tampouco o doente pode ver conscientemente o que perdeu. É o que acontece numa catástrofe, né?
A catástrofe destrói nossa cidade. Nós podemos lidar com a cidade como se ela tivesse sido destruída. E aí vamos lidar lutosamente. Mas também podemos lidar como se ela tivesse sido perdida, mas pudesse ser reencontrada, percebem? E é isso que desencadeia a melancolia. A melancolia é essa disposição, e aí dependendo da intensidade, alucinatória ou delirante, de não perder alguma coisa, né? Essa revolta contra o desamparo da perda, né? Esse caso poderia apresentar-se também quando a perda que ocasionou a melancolia é conhecida do doente, na medida em que ele sabe quem, mas não o que perdeu nesse alguém. Isso nos inclinaria a relacionar a melancolia, de algum modo, a uma perda de objeto subtraído da consciência, diferentemente do luto, em que nada é inconsciente na perda. Fez sentido para vocês? Né? É o que acontece, por exemplo, com relação à esfera pública. Né? Não se perdeu tudo, mas se perdeu parte. Então é como se eles tivessem estragado a esfera pública. A esfera pública era boa, agora não é mais. Percebem? E a reação é, então, vamos tentar refazer a esfera pública de modo a que ela tenha características que se perderam. Que ela reencontre as características que se perderam. Agora, percebam que esse processo ele é emocional. Nem sempre se perdeu alguma coisa verdadeiramente. Às vezes é simplesmente a percepção de que alguma coisa se perdeu. Pela mera mudança, né? Nem sempre quando alguma coisa se perde, quando alguma coisa muda, um processo, um fenômeno muda, alguma coisa se perdeu verdadeiramente. Às vezes ele só se reinventou, percebem? Então, isso é interessante, porque a melancolia, ela não se preocupa muito com a justificativa consistente da perda. A justificativa pode ser inconsistente. Então, por exemplo, a ideia de que nós tínhamos uma vida segura nos anos 80 e agora não temos mais uma vida segura, vivemos em medo. É mentira, né? Ninguém vivia uma vida segura nos anos 80, nos anos 70. Percebe? Mas o fato de ser mentira, o fato da história mostrar diferente, dos dados mostrarem diferentes, dos fatos mostrarem diferentes, não importa. Importa que se sente como tendo se perdido alguma coisa, e esse sentimento traz consigo uma consequência. Né? Isso na esfera comum, na esfera política, traz, digamos assim, abordagens que por vezes são um pouco ingênuas, né? Como, por exemplo, a demonstração histórica para o melancólico agressivo, que é o melancólico persecutório, que aquilo que ele diz não é verdadeiro, né? Porque, no fim das contas, não é questão de ser verdadeiro ou não verdadeiro. Então, ensinar, mostrar a história, mostrar os fatos, mostrar os dados, no fim das contas, não tem função nenhuma, né? Para lidar com a frustração do melancólico. Porque, no fim das contas, a única estratégia que parece ser eficiente no que diz respeito à lida com a melancolia é ouvir as causas da melancolia e tentar dar oportunidade ao melancólico de elaborar essa perda, né? Que pode não ter sido perda real, pode não ter sido perda histórica, mas que, no fim das contas, é emocionalmente sentido como uma perda. Né? Ou seja, dar a oportunidade do melancólico de viver com menos sofrimento. Né? Isso parece ser
a estratégia mais eficiente. Ou como vocês, não sei se vocês lembram, no final do, acho que dos ensaios sobre histeria, agora não lembro, em que ele diz dar oportunidade a alguém que vive num sofrimento sombrio, né? Então somente sofrer, né? Ter um sofrimento normal. E esse é o problema da dinâmica maníaca que há, e a consequência política nefasta da dinâmica maníaca como resposta à melancolia. Porque, no fim das contas, o que é mania? O que caracteriza a mania? A impossibilidade de lidar com o sofrimento, né? Então, oferecer um sofrimento menor a quem não lida com o sofrimento acaba não sendo uma saída útil, né? Porque, justamente, a única coisa que se pode demonstrar ao maníaco é de que o estado de mania é o pior sofrimento que existe, né? Mas é justamente isso que o maníaco não percebe, né? Que a mania é o pior sofrimento que há. E justamente a mania existe para não se sentir nada, né? Digamos que o que salva uma possibilidade de terapia sobre a melancolia maníaca é que mesmo a mania é insustentável, né? Nenhum maníaco, ou nenhum movimento maníaco consegue ser maníaco durante o tempo inteiro, né? Chega um momento em que existe uma frustração, porque a mania dele, ela exige uma disposição, uma disposição muito grande, né? Um investimento muito grande. Então, continuando, ele diz assim, na página 175. Na melancolia, a perda desconhecida terá por consequência um trabalho interior semelhante, e por isso será responsável pela inibição que é própria da melancolia. O melancólico, um certo tipo de melancolia, que está mais próximo da melancolia apática, né, e menos próximo da melancolia maníaca, tem como característica a inibição, justamente por se perceber negativamente, mas tendo uma negatividade que é melhor do que o mundo, né? E nesse sentido se inibe diante do mundo. Eu sou ruim, mas o mundo é pior do que eu, percebe? Isso gera um duplo aquebrantamento de forças, que conduz a uma certa apatia, né? Como estado mais grave. O melancólico ainda nos apresenta uma coisa que falta no luto, um extraordinário rebaixamento da autoestima, um enorme empobrecimento do eu. O luto. No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio. Na melancolia, o próprio eu. Mas porque o Freud não revista todos os argumentos, né? Se ele está certo na introdução ao narcisismo, a melancolia, ao tornar o eu pobre e vazio, torna o mundo pobre e vazio. O quadro desse delírio de pequenez, predominantemente moral, é completado com insônia, recuso de alimentação e uma psicologicamente notável superação do instinto que faz todo vivente se apegar à vida. Ou seja, um certo culto à morte, né? Um certo culto a, ao desaparecimento, que parece ser uma característica da melancolia, né? Tanto no seu sentido maníaco, quanto no seu sentido atávico. Porque, no fim das contas, maniacamente, a morte se torna um problema menor, né? É o caso de sair matando pessoas, ou deslocando pessoas, ou mudando a vida das pessoas, independentemente do que elas sentem. Do outro caso, não. É a própria vida, né? Então, é uma fixação
na extinção do próprio eu, né? Eu se percebendo que, quanto mais ele se enfraquece, mais a morte é uma realidade para ele. Cada vez mais o mundo não faz sentido, ele não faz sentido, né? E a morte é vivenciada como a falta de sentido. O que, do ponto de vista coletivo, não parece ser o maior dos males, né? Porque, no fim das contas, se houvesse uma extrema-direita melancólica no sentido atávico, não teria muito problema, né? Porque ela desapareceria, né? Ela se encolheria, ela se intimidaria, ela, percebe? Fecharia-se diante de si mesma até o momento em que ela desapareceria. Talvez isso, enquanto um fenômeno muito numericamente significativo, né? Um pouco como se diz que são momentos de muita tristeza da humanidade, como pestes ou coisas assim, isso pode ter um componente sociológico bastante ruim e permitir que a esfera pública seja capturada por um nível de exposição muito baixo, né? Não haja enfrentamento, não haja resistência. Mas no que diz respeito ao que o sujeito, ao mal que o sujeito faz, no fim das contas, se ele faz mal ao mundo, é um mal indireto, né? Porque o principal mal que o melancólico, na direção do atavismo, faz é um mal contra si próprio, né? E mesmo quando ele ataca o mundo, o atávico ataca o mundo de uma forma sublimada, né? No fim das contas, ele contribui para o mundo. É um pouco os elementos positivos da melancolia, né? Ele critica o mundo, ele escreve falando mal do mundo, e nesse sentido o mundo começa a conhecer mais si próprio, né? Isso é interessante, né? O que o Freud fala, por exemplo, sobre o melancólico, de que o melancólico ele se ocupa tanto em perceber as características negativas dele, que, muito embora o tom seja, em alguns momentos, delirante, alguma verdade há naquilo, né? Porque, no fim das contas, né, nós temos características negativas, e quanto mais nós nos ocupamos das nossas características negativas, mais essas características negativas se tornam claras para nós, né? O problema não é perceber as características negativas, é o peso que se dá às características negativas. É o que torna, é o que amarra uma âncora na perna do melancólico, né? E a mesma coisa com relação ao mundo. Uma vez que o melancólico percebe o mundo como um lugar muito ruim e se dedica, a partir da sua posição de superioridade com relação ao mundo, muito embora também se percebendo negativamente, né? Mas ele se dedica com tanta intensidade às características negativas do mundo que é provável que, talvez não com o tom que ele utiliza, que o mundo realmente tem aquelas características negativas e não perceba, né? Ou não perceba com o rigor de detalhes que o fenômeno mereceria, né? Um dos meus autores preferidos, que é um austríaco chamado Thomas Bernhard, vendo assim para vocês. Não foi exatamente assim, é muito próximo disso, tá? O nome dele. Romances belíssimos, alguns vocês encontram em língua portuguesa. Onde é isso? É alguém que se percebe de maneira muito negativa, mas que percebe que a Áustria pós-guerra, pós-nazistas, é muito negativa, mais negativa do que ele mesmo. E ele mostra que, no fim das contas, a preocupação que os austríacos têm de reconstruir o mundo, reconstruir a vida, faz com que os austríacos não percebam os monstros que eles são. Percebe? E, no fim das contas, o nazismo, o catolicismo que faz pacto com o nazismo, está vivo ali, né? Ou seja, a necessidade de voltar para a vida e instrumentalizar a vida, ou seja, de romper com a melancolia e fazer um mundo, faz com que
não se perceba que aquilo que se deveria detestar na composição cultural da Áustria não é visto, né? Isso vale muito para a gente também, né? E nós estamos o tempo inteiro, não no mesmo sentido que se tem na Áustria pós-Segunda Guerra, mas nós estamos constantemente lidando com a necessidade de encontrarmos quem nós somos, reconstruirmos o nosso mundo, encontrarmos o nosso lugar no mundo, nos tornarmos um país do futuro, que nós não entramos em contato, ou quando entramos em contato é porque a coisa está muito ruim, com os elementos negativos da nossa formação, né? É um pouco como o efeito Bolsonaro sobre nós, né? O Bolsonaro é visto como a causa de todos os males, e quando o Bolsonaro desaparecer, nós vamos julgar que nós vivemos a terra sem males, percebe? Isso concerne a um modo, a um narcisismo que tende à mania, né? Que é a nossa característica principal, me parece, né? Então, evidentemente que quando o Bolsonaro desaparecer, nós não vamos nos tornar a terra sem males. O que vai acontecer é que nós vamos deixar de utilizar a nossa melancolia para nos perceber. E nós estamos fazendo isso agora porque estamos muito mal, né? Estamos passando por uma pandemia, estamos passando pela destruição que a extrema-direita traz consigo, estamos passando pelo uso oportunista que a extrema-direita realiza com relação aos maus sentimentos da esfera pública, né? Estamos percebendo também o capitalismo se aproveitando disso, dessa desorganização, e produzindo uma destruição ainda mais intensa, né? Com reformas, com relativização de direitos, né? Então, nesse momento, nós estamos nos percebendo mal, estamos percebendo que o nosso mundo é pior do que a gente, estamos nos dedicando, até um certo nível, a perceber essas falhas, esses sentimentos negativos, mas mediados por um componente maníaco, que existe a causa dos nossos males, percebe? Nesse caso, não na mesma versão que a extrema-direita faz, mas numa versão que tem, não a mesma cegueira, mas alguma cegueira parecida, que é em julgarmos que o Bolsonaro é a causa de todos os males, né? Quando, no fim das contas, ele é um sintoma dos nossos males, né? Então, no fim das contas, nós estamos perdendo a oportunidade de elaborarmos a nossa melancolia para além desse ponto de cegueira, né? Que é justamente uma das causas, se eu estou certo, né? Uma das características predominantes da nossa melancolia. Ela é menos atávica e ela é mais ativa, né? Ela é mais ativa na sua cegueira, né? Então, seguindo aqui na página 176, quando em exacerbada autocrítica ele pinta a si mesmo como uma pessoa mesquinha, egoísta, insincera, sem autonomia, que sempre buscou apenas ocultar as fraquezas do seu ser, pode ocorrer, pelo que sabemos, que tenha se aproximado bastante do autoconhecimento. E perguntamos-nos apenas por que é necessário adoecer para alcançar uma verdade como essa. No fim das contas, é lidando consigo de maneira negativa, de maneira melancólica, que nós conhecemos a nós mesmos, né? Sabe, se você lida com você pelas suas características positivas, você não conhece a si mesmo. Provavelmente você está delirando acerca de si próprio, né? Página 177. E não quer dizer que isso que eu chamei de delírio não tem uma função, né? Que é uma função de nós nos protegermos de nós mesmos, né? Que é criarmos um ideal que, ao mesmo tempo que nos preserva, também nos maltrata, né? E aí depende um pouco do temperamento de cada um, né?
e do modo como as pessoas aprenderam a lidar com como cada um aprendeu a lidar com esses sentimentos. Mas não sei se se ficou claro para vocês da introdução ao narcisismo. Essa é a função do ideal do eu. O ideal do eu, ao mesmo tempo que nos exige, ele também serve como uma maneira para nós nos vermos de maneira um pouco romantizada, né? Então vamos lá, página 177. Não é essencial, portanto, saber se o melancólico está correto em sua penosa autodepreciação. Até que o ponto sua crítica coincide com o julgamento dos outros. Fazendo a analogia com o luto, concluímos que ele sofreu uma perda relativa ao objeto. Suas declarações indicam uma perda no próprio eu. Então, do ponto de vista, isso é interessante também no que diz respeito à utilização pública dessa noção. Porque, dependendo do tipo de melancolia que se está em questão, não é problemático, a justificativa não é problemática, percebe? O problemático é o efeito. Então, se a justificativa ela é boa, se ela não é boa, se ela é real, se ela não é real, no fim das contas, pouco importa. Importa o efeito que ela realiza. Então, se o efeito é ruim, é preciso lidar com esse efeito, né? Se esse efeito é bom, parece que nós podemos, digamos assim, ter um pouco mais de tolerância com relação a esse revolvimento melancólico. Então, nesse sentido é interessante, como que, por vezes, uma atitude melancólica que é ruim para o sujeito, ela é boa para o mundo, né? E uma certa atitude melancólica que é má para o mundo, pode ser boa para o sujeito, percebe? E aí, no âmbito da moralidade, é claro que as coisas não têm o mesmo peso, né? No fim das contas, tem mais valor, um valor melhor, aquilo que nós vivemos como ruim, mas que é ruim para nós, mas que beneficia o mundo, né? Até um certo limite, né? De alguma maneira, o capitalismo tenta inverter essa dinâmica de pensamento público, né? Ele costuma enfatizar o fato de que se alguma coisa é boa para mim, de que o que é bom para mim é sempre bom para o mundo, né? Então, um certo egoísmo, alguma coisa que fortaleça o meu narcisismo, é bom para o mundo. E, no fim das contas, eu compito melhor, eu produzo mais, percebe? Eu crio mais riquezas, né? Mas é claro que, de maneira chapada, isso não pode ser tomado como verdadeiro, né? O Ian está comentando aqui. É curioso como a deterioração do mundo propiciou o aprofundamento da reflexão sobre ele. Eu acho que sim. Eu acho que a deterioração do mundo cria uma oportunidade, cria uma evidência do aspecto negativo e cria uma espécie de imperiosidade de que esse aspecto negativo seja pensado, né? Seja matéria de reflexão. Mas, ao mesmo tempo, e é um pouco isso que eu quis dizer um pouco antes, é que existe também uma ansiedade para que esse movimento reflexivo sobre a deterioração acabe, né? E é quando nós simplificamos as explicações. Eu acho que o que acontece, por exemplo, com relação à extrema-direita no Brasil e o bolsonarismo, né? Então, digamos assim, o bolsonarismo ele é uma oportunidade reflexiva, porque ele tem um componente destrutivo que faz com que nós percebamos de maneira explícita alguns sentimentos negativos. Ao mesmo tempo, nós temos uma ansiedade muito grande para nos livrarmos disso, né?
E aí o nosso esforço reflexivo parece encontrar uma tolerância baixa, né? Nós vamos lidar com sentimentos negativos até o momento que nós podermos nos auto-enganar de uma outra forma, né? Ou seja, atribuirmos uma causa prioritária aos nossos sentimentos negativos mais perniciosos, mais intensos, né? E eu acho que esse é um dos modos pelos quais a extrema-direita se torna perene, né? Porque o movimento entre direita e extrema-direita, ou entre direita, extrema-direita e centro, parece ser esse, né? A ideia de que o centro e a direita entendem que existem alguns sentimentos negativos inexoráveis. Ou seja, coisas negativas que precisam existir para que o mundo tenha uma certa estabilidade, né? E se possa viver nele, possa existir civilização e todos essas romantizações do mundo que existem para nós, né? E a extrema-direita parece que elege os sentimentos negativos como o problema entre todos, né? E nós passamos a viver essa dialética, me parece, né? Entre a inexorabilidade de sentimentos negativos e o sentimento negativo principal, que explica todos os outros, né? E aí, quando existe essa precedência de um sentimento negativo sobre os outros, o efeito de deterioração é muito forte, né? Porque começa a existir destruição, deterioração, como você bem disse, e aí nós somos instados a pensar os sentimentos negativos, né? Entrar em contato com eles, elaborá-los, para que eles diminuam a intensidade. Mas, ao mesmo tempo que fazemos isso, existe uma tolerância baixa aos sentimentos negativos, né? Afinal de contas, se o Freud está certo, nós somos conduzidos pelo princípio do prazer, né? E uma maneira que nós temos para interromper esse movimento reflexivo que tem um componente prazeroso conferir, é aceitar uma certa narrativa extremada sobre o mundo, né? Ou seja, de que há uma causa privilegiada aos sentimentos negativos. Que se for resolvida, ou se desaparecer, todos os outros se abrandam, né? Pode ser que isso seja verdade, mas a chance maior é que não seja, né? Fez sentido, Ian? Página 179, ele diz assim: no quadro clínico da melancolia, a insatisfação moral com o próprio eu é destacada relativamente a outras coisas. Ainda na página 179, ele diz assim: ouvindo com paciência as várias autoacusações do melancólico, não conseguimos, afinal, evitar a impressão de que, frequentemente, as mais fortes entre elas não se adequam muito à própria pessoa, e sim, com pequenas modificações, a uma outra, que o doente ama, amou ou devia amar. Toda vez que examinamos o fato, essa suposição é confirmada. Esse é um elemento original no texto, tá? Que a gente precisa se dedicar um pouco a ele. Toda vez que examinamos o fato, essa suposição é confirmada, de maneira que temos a chave para o quadro clínico ao perceber as recriminações a si mesmo como recriminações a um objeto amoroso, que destes se voltaram para o próprio eu. Aqui o Freud está elaborando uma explicação para a melancolia, né? Dizendo que a melancolia, ela, digamos assim, lida como coisa própria, ela se confunde com alguma coisa que ela odeia no mundo. Uma ideia, alguém,
alguma coisa que ela odeia no mundo. E ela faz com que esse elemento que ela odeia seja introjetado no eu, né? Faça parte do eu. E isso tem um componente positivo, que é tornar o eu autorreflexivo. Então, de alguma maneira, todo mundo faz isso, né? Todo mundo tem alguma melancolia, né? Todo mundo faz isso. Ao mesmo tempo que essa intensidade vai gerando uma deformação do modo pelo qual o mundo é percebido, né? Porque, no fim das contas, esse elemento negativo do mundo passa a ser o modo pelo qual o sujeito se vê, e, nesse sentido, o sujeito se percebe de uma maneira depreciativa, né? Então, por exemplo, ele é infiel do modo que o mundo é infiel. Mesmo que essa infidelidade não seja a sua principal característica, sabe? Mas ele se recrimina por isso, né? E isso gera uma deformação da maneira como ele vê o mundo. E, no fim das contas, o mundo é aquele âmbito em que há uma infidelidade ainda maior do que a dele, percebe? Mas qual é a origem do sentimento de infidelidade dele? Alguma coisa que ele viu no mundo, que o desamparou, que o traumatizou, e ele trouxe para si, né? Não sei se eu volto para o tema anterior, mas uma maneira de lidar com o ódio, né, de explicar o ódio, por esse sentimento de introjeção, né? Então, existe alguma experiência de desamparo com relação a alguma coisa. Essa causa de desamparo é atribuída a um sentimento negativo, e esse sentimento negativo passa a ser o modo pelo qual o próprio sujeito se vê, percebe? Mas ele não percebe que ele se vê disso em função da introjeção do sentimento negativo. Então, se aconteceu, por exemplo, as pessoas são oportunistas, né? E houve como diz o Ferenczi, uma clivagem narcísica no que diz respeito ao oportunismo, né? Ou seja, se sentiu desamparado diante do oportunismo. Ele começa a se perceber oportunista, percebe? E começa a se tratar de maneira pejorativa como um oportunista. E interrogar a si próprio nesses termos do oportunismo. Mas por que isso? Porque o mundo é ainda mais oportunista do que ele. Percebe? Então, nesse sentido, no que diz respeito à dinâmica atávica, eu já dou atenção à sua observação, Augusto. No que diz respeito à dinâmica atávica, não importa nada fazer alguma coisa pelo mundo, porque eu sou um oportunista, o mundo é um oportunista, vamos fazer o quê pelo mundo, né? No fim das contas, eu sou um pouco melhor do que o mundo, porque eu sou um oportunista que reconhece o oportunismo. Mas fazer alguma coisa pelo mundo, que é cheio de oportunistas, essa é uma saída. Uma maneira pela qual a coisa se dá, e é atávica, tem consequências práticas, mas me parece que não tão gravosas. A segunda é a maníaca, né? Que se o mundo é um mundo de oportunistas e eu sou oportunista, é o caso de ser oportunista com o mundo. Percebe? E, no fim das contas, o mundo não tem muita moral para me exigir me comportar melhor do que ele. Isso é uma maneira de compatibilizar o sentimento negativo com o sentimento negativo, o sentimento negativo que se vê com o sentimento negativo que há no mundo, né? Então, se o mundo é um mundo de assassinos, por que não ser um assassino, né? Eu não vou ser um assassino pior do que aqueles assassinos que o mundo já tem.
ou o capitalismo, né? Se eu for um capitalista desarvorado, o mundo é feito de capitalistas desarvorados. Que moral tem o mundo de me exigir conter o meu capitalismo desarvorado? Né? Percebem? Uma maneira de narcisicamente proteger o eu e permitir um certo nível de atividade. Ou a mania mais que recusa o mundo de maneira mais completa, que é aquela que se percebe de maneira positiva, não em função de um componente negativo do mundo, mas percebendo de uma forma um pouco afastada o que é a diferença entre o mundo negativo e o eu positivo. E nesse caso, talvez a mania seja ainda mais perigosa, porque o importante é fazer um mundo à imagem e semelhança do modo pelo qual o eu se percebe. Percebe? Ou seja, produzir um mundo positivo que retire do mundo seus elementos negativos, como se houvesse uma diferença entre mim e o mundo, né? Entre o eu e o mundo. Essas são as forças mais idealizadas, e elas podem assumir uma roupagem tanto à direita quanto à esquerda, né? Augusto falou sobre a imagem do carioca malandro, o mito do carioca malandro. Você quer comentar um pouco mais, Augusto? É nessa chave da identificação? Pensando assim, né? Pensando o carioca malandro, né? Se eu consigo elaborar a partir dessa observação mais reduzida, né? Eu vejo as pessoas sendo malandras e aí me vejo como malandro. Mas eu não sou tão malandro quanto as pessoas. Mas as pessoas são tão malandras que não faz sentido fazer alguma coisa por elas, né? E a minha malandragem tem um componente de superioridade com relação à malandragem do mundo. É de que eu inibo a minha malandragem reconhecendo-a, percebendo-a, né? Entrando em contato com ela. E essa é uma forma melancólica que tende a um certo atavismo, né? Uma certa paralisação. A outra seria a ideia de que eu sou malandro, o mundo é malandro, então por que não ser malandro com o mundo, né? Afinal de contas, a minha malandragem não é a pior malandragem que existe, né? Essa é uma saída que tende à mania, né? Que tende à atividade, não tende à inatividade. Mais ou menos nesse sentido que você quis dizer, Augusto? Então, isso dota o melancólico. Isso dota o melancólico. Nessa direção do atavismo, né? Da imobilidade. Dota o melancólico de uma capacidade de percepção muito intensa, muito embora também o dote de uma capacidade de deformação muito grande. Percebe? Porque, no fim das contas, o ânimo com que ele percebe as características negativas é um ânimo exagerado, né? Esse é o ponto. Porque é o ânimo de alguma coisa que ele vê e odeia. Percebe? E introjeta esse ódio. Página 180. Ele diz assim: não se envergonham nem se escondem, pois
tudo de desabonador que falam de si mesmo se refere, no fundo, a outra pessoa. Né? Essa melancolia atávica, ela permite que o sujeito fale de si de maneira negativa, e, de certa maneira, até se sinta protegido nessa característica negativa. E, no fim das contas, é alguma coisa de fora que ele trouxe para dentro. Né? Então, longe de mostrar para com aqueles a seu redor a humildade e a sujeição que convém a pessoa tão indigna, pelo contrário, são extremamente importunos, agindo sempre como que ofendidos, como se lhe tivesse sido feita uma grande injustiça. Isso tudo é possível apenas porque as reações exibidas nesse seu comportamento ainda vêm da constelação psíquica da revolta, que, por um determinado processo, foi transportada para a compulsão melancólica. Percebe? Isso está na direção do atavismo, mas não é o atavismo. Né? Está na direção da imobilidade, mas ainda não é imobilidade. Que é a possibilidade de, em sendo tão ruim quanto o mundo, julgar o mundo. Percebem? É tão ruim quanto o mundo, mas não tão ruim quanto o mundo. Percebem? Pode parecer paradoxal, mas... apenas alguém tão ruim consegue perceber o mundo nas suas verdadeiras cores. Talvez essas não sejam as verdadeiras cores do mundo, mas talvez não seja o verdadeiro peso. Percebe? A intensidade das cores do mundo. Esse é o ponto. O que faz com que a narrativa melancólica ela deforme a negatividade. Isso faz com que ela, nessa deformação, seja capaz de produzir obras muito significativas, muito belas, né, na caracterização do decaimento, mas, ao mesmo tempo, pode gerar um decaimento tão significativo que a saída, digamos assim, a partir de uma certa cegueira, se torne necessária, né? Se não para aquele que faz a narrativa, para aqueles que lidam com a narrativa, né? Ou seja, se tudo é tão ruim, só existe uma maneira de suportar o mundo, julgar que existe um responsável por isso ser tão ruim. Esse responsável podendo ser uma pessoa, um grupo, uma ideia, percebem? Então, talvez esse seja um dos elementos negativos desse excesso que a narrativa melancólica que tende ao atavismo traz consigo, né? Que é observar com rigor, refletir com rigor, mas deformar a partir desse rigor. Percebe? Deformar a partir desse peso. Aí, continuando, na página 180, ele diz assim: o investimento objetal demonstra ser pouco resistente. Foi cancelado, mas a libido livre não foi deslocada para outro objeto e sim recuada para o eu. Isso que ele está falando sobre levar alguma coisa de fora para dentro, né? Então, por exemplo, pensando em termos bolsonaristas, né, termos contemporâneos, uma característica é a truculência, né? E aí eu vejo a truculência e trago a truculência para dentro de mim. Percebe? Eu não sou propriamente truculento, mas eu me percebo como truculento. Percebem? E em me percebendo como truculento, eu me percebo ruim. Eu me autodeprecio. Mas essa autodepreciação não é tão intensa quanto a que eu vejo no mundo. Então, no fim das contas, é o caso de ser truculento com a truculência. Não do ponto de vista físico, mas do ponto de vista narrativo, intelectual, né? Porque se o mundo é truculento,
e eu percebo o quão ruim é ser truculento, é o caso de caracterizar a truculência do mundo. Percebem? Então, nesse sentido, o mundo se torna bastante pesado, porque ele tem a sua truculência observada a partir de um ânimo negativo sobre a truculência. Isso, ao mesmo tempo que tem uma capacidade explicativa muito boa, né, uma capacidade descritiva bastante adequada, me parece, e ao mesmo tempo é capaz de utilizar uma bruma de sentimentos que torna a narrativa tensa e, nesse sentido, interessante, isso tem também um aspecto deformador. Porque, no fim das contas, a truculência não é a característica principal do mundo, é uma delas. Percebem? O sentimento, eles têm sentimentos negativos de A a Z. A truculência é um deles. Não é o sentimento entre eles. E se a truculência ela se torna deformadora do mundo, de tal forma que nós percebamos o mundo como apenas truculência, eleger a truculência como a explicação é uma maneira de nós deixarmos de percebermos a pluralidade de sentimentos negativos. Ou seja, o excesso nos cega. Ao mesmo tempo que o excesso nos faz perceber com mais detalhes, o excesso também, por um certo tom, nos cega. Né? Então, dificilmente uma boa narrativa... dificilmente se consegue construir uma boa narrativa sobre o mundo, adequada, né? Que fale sobre os vícios, sem alguma melancolia, né? Ao mesmo tempo, o excesso de melancolia deforma essa narrativa. Perceberam os impasses? Então, no fim das contas, qual seria o ideal, né? Descrever como melancólico sem sentir a melancolia. Ou, pelo menos, controlando o sentimento de melancolia. Então, descrever com... perceber, né? Com a autodepreciação de si e do mundo, sem o peso da autodepreciação de si e do mundo. Vivenciar esse elemento formal da autodepreciação apenas do ponto de vista epistemológico, cognitivo. Mas, ao mesmo tempo, isso não é possível, né? Não parece ser possível. Ou, pelo menos, não é possível sem algum treino, alguma autodisciplina, né? E, ao mesmo tempo, não parece possível de ser feito sem desvios melancólicos, né? Sem escapadas melancólicos. Assim, a sombra do objeto caiu sobre o eu, e a partir de então esse pôde ser julgado por uma instância especial como um objeto e objeto abandonado. Desse modo, a perda do objeto se transformou numa perda do eu. O conflito entre o eu e a pessoa amada, numa cisão entre a crítica do eu e o eu pela identificação. Acabou que a gente não conseguiu avançar tanto, né? Mas eu vou parar por aqui e a gente continua na página 181 na quarta-feira, tá? E leiam o texto da Juliana Kristeva, porque com certeza a gente vai conseguir entrar na quarta-feira. Eu vou fazer uma narrativa mais rápida, porque eu acho que nós já vimos os pontos essenciais, e a gente já começa a Júlia Kristeva na quarta-feira. Tá bom, gente? Beleza. Tá, eu vou disponibilizar de novo. Quer dizer, de novo, vou colocar na internet, né? Tchau, tchau, gente. Fiquem bem. Até quarta-feira.